Boa noite a todos. Mais um episódio do Pintando Negócios, toda quinta-feira às 20 horas no YouTube. Nos sigam nas redes sociais e deixe seu like. Ao meu lado ele, Marcelo Marques. Boa noite, Marques. Boa noite, Márcio. Boa noite. Tudo bem aí? Beleza, graças a Deus, tudo. Hoje é o podcast, um dos podcasts mais esperados. Estou arrepiado, porque desde o começo do Pintando Negócios, eu venho te pedindo para fazer esse convite, já convidei algumas vezes e era, vamos ver, sei, tal, mas hoje... Já eu vou... Hoje eu tô muito feliz com esses dois convidados que estão aqui. Hoje a gente tem o prazer de receber o Celso, a Thaís, e aqui nós vamos conversar muitos assuntos, vamos descobrir muita coisa boa. Eu tenho uma história aí que eu vou deixar ela aí depois. Quando eu entrei na Tintas Brasília, eu escutava no mercado, né? A gente ouviu falar do seu Celso, né? Antes de mais nada, depois nós vamos entrar nesse mérito. Boa noite, seu Celso. Boa noite, Thaís. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Agradecer, muita honra, né? Você tá aqui hoje. Eu explico porque tudo isso aí. Eu sou um pouco da velha guarda. Você pode ver, a gente não usa Tintas Brasília, mas a gente já um pouco grisalho. E na minha época não tinha dessas coisas, né? Esse tipo de atuação nas redes sociais, essas coisas. E quando o Marcelo falou comigo, eu fiquei meio assim. Falei, Marcelo, mas eu sou meio constrangido para essas coisas e tal, né? Não sei se eu vou ter um bom desempenho. Vamos ver aqui agora como é que vai ser, né? Então, é uma coisa mais moderna em relação, então a gente tem que se atualizar. Peço desculpas, né? Vocês são pessoas muito acessíveis, maravilhoso. O Marcelo, um cara muito limpo, ideal comigo, assim. E eu agradeço. E depois, quando eu acabei aceitando, eu acabei fazendo um tratamento dentário muito intenso, tá? Sabe? E acabou demorando mais. Aí eu falei, eu aceito, mas tem que ser tal dia, né? Atrasou. Mas estamos aqui, vamos ver se hoje a gente consegue conversar, né? Passar um pouco da experiência, a história da gente, né? A gente costuma dizer assim, né? Que a gente está aqui por fases, né? Então, eu tenho um pouco mais de idade, chegando as pessoas são mais novas, então a gente tenta passar algum pouco de experiência para quem está vindo, né? E é só uma questão de tempo, daqui a pouco quem está ouvindo hoje vai estar contando a mesma história lá na frente, com mais detalhes ainda, com mais experiência. Então, obrigado aí mais uma vez e Imagina. Vamos em frente aí ver se consegue avançar. Eu sou fã do senhor sabe disso. Já falei isso várias vezes pro senhor. Falo nas entrelinhas, já falei no podcast. O seu Celso é muito conhecido no mercado, né? Mesmo eu morando no interior, já tinha escutado falar do seu Celso. E isso em outra empresa que eu trabalhei. Quando eu vim para Brasília, então, seu Celso. E eu não esqueço uma convenção, um workshop que nós tivemos, se eu não me engano, eu conheci você no workshop. Foi 2022, se eu não me engano. Foi isso, não foi? Nós sentamos próximo, o senhor estava com a equipe do senhor. Eu vi a simplicidade, a humildade do senhor, famoso seu Celso. Eu falei, caraca, meu, não é possível. O homem é ganhador de troféu, né, de premiação, vende muito, muito conhecido. E ter essa humildade, essa simplicidade é fundamental, né? Isso me arrepia. Eu tô arrepiado, não é por causa do ar, não. Tá? É por causa da pessoa. Você sabe que... E o Celso hoje, desculpa cortando, Marcos, ele é um dos representantes que tem a melhor estrutura, não da Brasília, do mercado, não é? Escritório de pessoas, de equipe. Parabéns pra vocês. Obrigado. Isso é um espelho, tá? Eu vejo, assim, desde que eu cheguei na Brasília, e vai entrar muito o que a Thaís faz hoje com a equipe, muita experiência, como o Celso disse, tem muita experiência de rua, de campo, de negociação. Desde o primeiro dia a gente percebe isso e as coisas vieram se modernizando, porque nós trabalhávamos de uma forma
E aí vem toda essa tecnologia. Isso assusta um pouco a gente, sabe por quê? Eu vou falar assim, né? A gente falou num episódio de Kydex. A gente tinha roteiro feito na mão. Pô, guia, né? Guia. O senhor usava guia? Que tinha que virar ao Esses contrário. dias peguei os meus lá, que eram na minha época, era mapografia. É sério, senhor Celso? O senhor usou muito guia para as ruas de São Paulo. Muito. E Thaís, nós somos de uma geração mais nova. Eu sou um pouco mais velho, provavelmente, que você, né? Provavelmente, com certeza. Mas hoje a gente é do Waze, né? A gente é do Google Waze. Maps. Mas mesmo assim a gente tem um mapa, né, da nossa região, temos o mapa com tudo pontuado, onde temos os nossos Sério? clientes. A gente tem na oportunidade de nossa convidar lá, sala. conhecer lá no escritório. Tá Pô, a gente eu tenho tem- vontade, sim. A Eu gente vou lá tem tomar um café. todos os clientes mapeados, né? Porque enxergar assim, dessa forma, apesar da gente ter toda a tecnologia, eu acho que todo dia você entrar, colocar o PIN, esse daqui foi um cliente que eu abri agora, esse aqui está em negociação, e mudando a cor dos pininhos, né? Então, Onde se identifica rápido, né? A mapa, visão da né? região. Mas Isso a que eu falo que é uma tecnologia- das maiores estruturas. Eu tenho 10 anos de representante comercial e mais 10 ou 10 como técnico, não sei. Eu sei que tá virando, assim, mais tempo como representante do que como técnico. Então eu conheço bastante estrutura de representante. A deles são uma das melhores que eu conheço e que conheci. E completando o que eu estava falando, hoje, esse trabalho que a Thaís vem fazendo, e muitas vezes mostrar o atalho, né, de conseguir identificar aqui e falar, ó, não adianta ir por essa rua aqui, vai demorar mais, vai aqui, ó, vai aqui que vocês vão conseguir. E aí o Celso com a equipe atuando ali na rua, fazendo, e dá certo. E a Thaís também visita cliente. Sério? Sim. Eu tive uma fase que eu fazia uma atuação maior, né? Isso até, acho que a gente pode falar um pouco. Meu primeiro trabalho, meu primeiro estágio foi na Brasília. Depois eu segui minha vida profissional, né? Tive outras oportunidades. E voltei, né? Eu trabalhei no comercial, né? Eu acabei voltando para trabalhar diretamente com a imobiliária. Isso foram uns 4 anos atrás. E eu fazia muita rota. Então, essa parte da tecnologia, né? Conseguir roteirizar os clientes para a verba, né? Você vai gastar muita gasolina para conseguir atender a quantidade de cliente, né? Então, a gente tinha uma região grande. Então, toda a parte da roteirização, a gente usa a tecnologia, né? A nosso favor. E eu tive muito esse contato com o cliente, né? Mas eu acho que de tudo que a gente está falando, você falou sobre o seu Celso. Para mim, eu cresci tendo o meu pai, né, como um exemplo de um trabalho em forma de pessoa. Cresci ouvindo meu pai, né, sempre me marcou muito. Tudo que meu pai falava, tudo que eu faço é por você, seu irmão e sua mãe, pela minha família, sempre falou isso. E eu sabia que onde ele trabalhava era na Brasília, né? Então, eu tive uma surpresa, assim, a vida me presenteou de uma forma maravilhosa, que foi ter conhecido o universo em que meu pai trabalhava. E quando eu tive contato com os clientes que o conheceu há tanto tempo, então, imagina, né, para você conhecer, você fala, nossa, esse é seu Celso. E aí eu conheci o mundo que conhecia o seu Celso. E eu tive muito orgulho, assim, sabe, de ter tido essa experiência, de ter o pai que eu tenho trabalhando da forma que ele trabalha. Hoje, né, o que eu acredito como é o trabalho que deve ser feito, Sim, tal, por conta da referência que eu tenho dele de exemplo, né, de ver a consistência, a persistência e tal. E é um privilégio, né, de estar atuando nesse mercado. Hoje, é o que eu falo, eu quero que você continue fazendo o que você mais gosta de fazer por muitos anos, e eu quero poder cuidar da estrutura para você estar livre para fazer o que você gosta de fazer, que é atender teus clientes, né, vender mesmo, que é o que você gosta de fazer. E eu, por um acaso, talvez não tão por acaso, também gosto dessa parte comercial, né? Se ele é um espelho, né, para outros representantes, eu me espelhei. Assim, eu tenho o Celso como um professor, né? Falo muito isso, que a gente tem que ter sempre as pessoas que estão à frente da gente como espelho, né? O Celso, o Anderson, Gabriela. Mas o seu Celso, pela estrutura, por tudo, você fala, caramba, se um dia eu conseguir ser, tipo, 10, 20% do que é o seu Celso,
Então, assim, você tem isso dentro de casa, né? Que além de pai... Uma referência, né? Paterna, profissional, muito forte. Então, aproveita porque pra mim é uma honra estar aqui, cara. Imagina, pra Thaís que trabalha junto com o pai, que é tudo isso, entendeu? É um presente. Quando você vai no cliente, assim, né? Um dos maiores clientes que vocês atendem, que todo mundo tem um Celso comum, né? Tipo, o Celso não precisa marcar a hora. Né? Tem alguns grandes players, geralmente o senhor tem passagem aberta lá, né? Mas não é prazeroso? Nossa, a porta, né? Eu acho que essa minha experiência foi notar como as portas se abriram com alegria com a minha chegada, por ser filha do Celso. E a gente também tem, né, o meu tio Valdir, na região da Zona Sul, também teve uma atuação muito forte. Então, eu consegui sentir todo, assim, o prestígio que eles têm pelo trabalho. Eu sei que é o trabalho, né, paulatino, todos os dias, né, de muitos anos. A gente vai contar um pouco a história de como foi, né, todo o desenvolvimento da região. Então, é um privilégio enorme. É um privilégio. Celso, em que ano que você iniciou na tinta? Qual foi o ano e, assim, o porquê que você iniciou na tinta? Eu comecei a trabalhar um pouco tarde, né? Graças a Deus, meu pai e minha mãe deram uma estrutura muito boa para nós, a família. Nós somos em 3 irmãos. E eu estudei em colégios bons, estudei no Colégio Bandeirantes, né? Uma formação boa. Depois eu fiz a FATEC, estudei 2 anos lá. E quando eu estava na FATEC, eu fui fazer estágio numa firma de acoplamentos. E era um negócio muito maçante, assim, o instinto da gente às vezes não se combina com... E eu fazia projeto e tudo lá, não me sentia legal, né? Tive um desentendimento com o diretor, ele me fez pedir a conta, né? Acho que foi em 80. E eu acabei saindo. Nossa família, ela é de tradição já de vendas. Meu pai, e aí é interessante que meu pai, ele faz o oposto do que se conhece como vendedor. Falante, vendedor articulado e tudo. Meu pai sempre foi depois de muitos anos eu vim conhecer como que era, o porquê, né? Eu fui me questionar, pô, meu pai, ele não tem jeito para vendedor, mas depois você vai aprendendo, né? E aí, como na música lá, a gente acaba sendo com os nossos pais. E eu vi que ele ouvia muito. Meu pai era um cara de ouvir muito. E ele tinha uma tendência muito boa, ele tinha ascensão, essa entrada nas firmas por conta disso. Porque os caras gostavam muito de conversar com ele. E às vezes, vocês sabem muito bem, que apenas ouvido, né? Você entra, não fala nada, e o cara... Pô, o Márcio veio aqui hoje... Eu falei, ele não falou nem de uma gota de tinta, né? Então, isso é muito bom. E meu pai era vendedor, então ele nos criou, deu uma condição boa e tudo, né? E eu comecei a trabalhar com 21 anos praticamente. Não sei, a pessoa comentou, 12 anos que começou a trabalhar, né? Comecei um pouco tarde. Aí o meu pai... Ele era da indústria química, ele trabalhou como comprador primeiro na Sherwin-Williams, né? E ele recebia a visita do cara da Boinaim, o seu Nelson Boinaim. Ele era vendedor, eu acho que o cara devia oferecer, vou te dar um dinheiro. Não quero dinheiro, arruma um emprego lá que é melhor. Né? Então ele ganhou muito. Arrumou um emprego na Boinaim. Meu pai trabalhou, não sei se você conhece, que ele era dono da Tozan, depois ele comprou. Meu pai trabalhou muitos anos na Boinaim. Ele era um dos melhores vendedores e tudo, né? Desse jeito aí. E ele conseguiu, para o meu irmão, que também, lá na Elan Química, como vendedor. Então, meu irmão entrou lá com 18, 19 anos, como vendedor, né? E ele fazia indústria. A Elan Química, ela era especialista. Só indústria, né? O Valdir, ele tinha uma facilidade tremenda, porque era muito... incipiente a indústria química naquela época lá. Não tinha muitos players, né? Muitos concorrentes e tudo. E era em Diadema. Nós morávamos no Campo Belo, né? E ele tinha facilidade. Só que não tinha nenhum desses recursos que a gente tem hoje. E eu ficava vendo ele lá, ele trabalhava pra caramba de manhã, aí chegava à tarde, eu não fazia nada, né? Ficava vendo ele lá e no telefone.
passando um monte de pedido para ela lá, para a menina lá de vendas por telefone, né? E comecei a olhar tudo, né? Ele ficou uns 3 anos, e já com 22 anos ele já tinha carro, e já tinha comprado um apartamento. Então a gente começa a ver, né? E eu falei, pô, não tem como vender lá também? Ele falou, não tem, mas eu vi um cara lá que ele compra e vende thinner, né? O cara que comprava thinner, não, e sai vendendo nas oficinas mecânicas. Eu falei, tá bom, eu tô afim de fazer qualquer coisa. Aí eu comecei a comprar e vender thinner. Os latões, como eu comentei antes aqui, antes de entrar no ar, na época, Márcio, era laca nitrocelulose, não tinha praticamente. Então o uso de thinner era muito intenso. Era muito intenso. Laca acrílica, laca nitrocelulose, não é isso? Mas a nitro era a que mais tinha vendia domínio, né? Porque era 2-1, acho que até hoje, né? 150% a diluição. Então você pega uma lata de tinta, coloca 2 latas de tinta, é o tanto que vendia. Era mais thinner do que tinta, né? Era muito mais thinner do que tinta. Então, eu comecei a vender em oficina mecânica. Mas, Marcelo, não deu outra. Eu, tão ingênuo, inocente, querendo vender, eu ia lá, comprava, pagava com o dinheiro que eu tinha lá, que meu pai me dava, e levava nas oficinas, adivinha? Vendeu fiado, pra acreditar nos caras. Pode deixar aqui, passa amanhã, que eu... Tá bom. Rapaz, foi um desastre. Como é ruim ser bom, né? Como é ruim ser bonzinho, né? Cara, né? Pô, aí eu falei, caramba, eu vou pro buraco desse jeito aí, né? Teve um cara que, eu fiquei tão invocado, tinha um amigo meu que ele ficava fazendo um inferno na minha cabeça, assim. Ele falou, não, vocês vão pegar o thinner, vamos jogar em cima. Aí nós fomos lá jogar o thinner em cima do carro do cara, de tão nervoso que nós ficamos. Não adiantou nada, né? O thinner eu tava... Aí... Nesse meio tempo, o Valdir, ele falou, Celso, tem um cara que está indo embora, o Antônio Carlos está indo embora. Ele é da região do ABC. Você não quer ir dar uma olhada lá? Eu falei, pô, agora. Aí já tinha perdido, né? Não tinha mais nada. E tinha o carro, né, que eu... Oh, meu Deus, que história da hora. Muito... Aí o Antônio Carlos estava saindo e ele tinha uma carteira, não era ruim, ele tinha... Mas ele era um cara bonachão, tranquilo. Ele me levou ainda para os clientes e tal, né? No ABC. Foi no ABC que eu comecei minha carreira profissional mesmo, como entrei na Elan em 81. E aí comecei a vender thinner, muito thinner. Aí eu conheci alguns clientes, né? Um dos meus primeiros clientes foi a Marisol, era o Flávio e o Cláudio. Cara, sensacionais, esse o seu Giovanni, o italiano. Foi indo, né? E a demanda começou, aí você vai no outro, thinner. A gente fazia contraponto com a Audi, que era líder de mercado, mas o produto era excelente, porque o seu Jorge, o dono da Elan, né, a quem eu devo o meu primeiro emprego, né, porque ele era amigo do meu pai também. Aí o seu Jorge, ele tinha muito fornecimento dentro da Ford e da Volkswagen. Então eram produtos de primeira qualidade que a gente era obrigado a fabricar lá. A ser homologado dentro dela, né? Ele tinha um acesso muito fácil lá, muito forte. Então a indústria lá era composta de algumas tintas, no qual o Valdir vendia, e muito thinners, né? Era basicamente thinner. O símbolo era muito legal, era o thinner Elan, era uma gota. Então era bem simbólico mesmo, bem legal. E aí comecei a vender na região do ABC. Mas evoluiu, né? Aí lá para 83, eu tinha o Hamilton. Hamilton era o químico, formulador das tintas e tudo, né? Bom, nesse meio tempo o Valdir, com essa menina que eu falei que ele ficava passando pedido, brigou, né? Ele foi embora, o Valdir foi embora acho que em 83, e eu fiquei, né? Ele foi trabalhar com outras coisas, né? E eu continuei lá. Só que eu tinha muita curiosidade, porque eu ia nas lojas e ficava vendo os caras vendendo lá, Márcio. E os caras vendiam tinta, vendia primer, vendia wash primer. Eu falava, pô, lá é uma indústria química, né? E aí eu vi que tinha primer lá na firma para vender, só que o Calil, os outros vendedores que tinham lá, eles só vendiam o thinner. Eles tinham outras pastas e tal, né? O cara estava mais tranquilo.
E eu falei, pô, se a gente começar a vender outras coisas, a gente vai agregar mais valor e Vou ganhar mais. vamos ganhar mais, né? Mais coisa que a gente está vendendo, né? Vai distribuindo o portfólio. Aí desenvolvemos o primer. O cara do Santo André lá ajudou, ele falou, por que você não faz um primer igual? Aí começamos a vender alguma coisa de tinta, né? E aí eu fui bem na revenda. Comecei bem, vendia muito bem. Era solteiro. Minha vida era concentrada assim. Era o meu trabalho para pagar o meu divertimento. Porque a gente andava de motocross. Né? Rapaz, pegava o dinheiro daqui, Márcio, e gastava motocross. Né? As motos eram motos nacionais, a gente ficava pulando lá. Então, o dinheiro não parava. Né? Então, eu saía de manhã para ganhar o dinheiro, à tarde eu estava gastando. Na oficina. Tinha uma concessionária de Yamaha lá que minha mãe falava, pô, esse cara é seu sócio, porque você pega o dinheiro do lado. Aí foi, mas era muito prazeroso, porque... Era teu hobby, né, seu Celso? Era meu hobby, conheci o Brasil inteiro e tudo. Me libertei de muitas coisas, sabe? A vida da gente, graças a pai e mãe, né, que te dá referência e tudo. A moto também me libertou de um caminho tortuoso, talvez, que eu estava tendo. Porque não parece, mas o cara que anda de motocross, ele precisa fazer muito exercício, ele tem que ter uma prática muito intensa, né? Disciplina. Eu fumava, deixei de fumar com 22 anos, eu deixei de fumar, né? Então... Hoje o senhor continua com esse hobby? Não. Ele vendeu a moto. Minhas motos viraram tudo. Eu e meu irmão. Eu parei, eu tive problema, eu tenho problema até hoje de artrose no joelho, né? Você falou aí, eu tive problema no braço. Me internei nos melhores hospitais, porque pagaram tudo isso, o dinheiro ia transformar. Fiz 2 cirurgias no Einstein, sabe? Aí é complicado, eu gastei muito dinheiro lá. Aí, quando o César nasceu, eu já não estava mais. Eu tinha uma moto só de passeio, eu vendi. Até quando a Thaisinha veio, também não tenho como hobby. Hoje Acho são que foi a outros época, hobbies, né? Hoje são outros hobbies. Então, e nessa ocasião, quando eu estava vendendo bem e tudo, tinha o Hamilton. O Hamilton é o químico lá que está. Eu vou falar um pouco da história, mas vocês vão entender que é sempre pessoas, né? Sim. O cara só chega, né, graças às pessoas que estão com ele, né? Eu falei pai, mãe, amigos, ele vai indo. E pessoas que abrem as portas, né? Você está na hora certa, é saber utilizar aquilo estendida de mão. O Hamilton, eu estava lá no ABC vendendo thinner, né? Tranquilão, começando a vender esses negócios. O Hamilton falou, Celso, nós estamos fazendo uma tinta aqui que é para pintura de gabinete TV. Eu falei, pô, mas gabinete TV, Hamilton, não é de madeira? Ele falou, não, Celso, em 78 teve uma mudança danada no mercado e agora as máscaras de TV são injetadas em plástico. Entretanto, o plástico sai todo com manchas assim de injeção e os caras querem pintar, né? E você trabalha aí no ABC, a gente já fornece para Goiânia, era uma ali na Anhanguera, que fazia para Philips, eu acho. E aqui no sua região tem a Troll, mas a Troll ficava em São Paulo. Eu fazia ABC. Né? Ele falou, então você tem que vir comigo lá, porque ele era o químico, o Hamilton, né? E eu não vou dar conta. Você vai lá atender o cara, eu vou te apresentar o cara, você tem interesse? Eu falei, vamos lá, né? Tem. Aí ele me apresentou o cara que cuidava lá da pintura, o seu Irineu, e para mim a Troll, você também acho que é tudo coisa tão antiga, a Troll era um fabricante de brinquedos. Brinquedos, Você nem conheceu. Não. A Troll concorrente da Estrela. Concorrente da Estrela. A hora que o cara falou para mim que era a Troll, eu falei, vamos, a Troll com TV, mano. Cheguei lá, um mundo assim, ó, de injetora, plástico, de cabine de pintura, um monte de cabine de pintura. O cara... Aí o Hamilton falou, as amostras já estão homologadas, você vai conversar. E aí ele me colocou assim, ó, o Hamilton pôs assim. Aí foi quando eu entrei no mundo da indústria, realmente, né? Aí... Tinta e indústria. Tinta industrial. Tinta industrial. E não era isso. Que ano, senhor Celso? Oi? Que ano? Então, isso aí foi em 1984. Eu acredito que foi 83, 84. 86, irmão. Você nasceu? 86. Então, eu já estava trabalhando. Nossa, eu não estava nem no projeto da minha mãe. Acho que a dona Cleide nem passava na cabeça dela, teu mais.
Mas é o que eu te falei, são as fases, você vai contar lá, né, a pessoa vai... Aí eu conheci, eu falei, caramba, isso aqui é bom demais, né? E aí comecei, mas eu continuei tranquilo, porque sozinho, meu pai, graças a Deus, conseguia sustentar a família e tudo, né? Aí mais moto ainda, já ia ter 3 motos, né? Porque agora eu tô vendendo tinta, tô vendendo laca acrílica, né? E era uma resina, você vê, hoje a tecnologia dominada, então o cara fala, né? Quando o cara inventou a roda é um negócio, quando o cara inventou, né? Essas coisas que os caras, o Google, né? O Google é simples, mas quando o cara desenvolve, então, pô, o cara desenvolveu tinta para plástico. Eles usavam uma resina lá chamada Plexigum, que era importada e caramba. Aí o cara conseguiu a solvência, tudo certinho, ficava bonitinho. Os televisores, na época, isso você deve ter pego, eram de cores diferentes. Tinha prata, tinha... Não, isso daí em casa era pegou, assim, né? velho. Um preto metálico. TV em tubo, né? TV em tubo, isso foi o... Seu Clair, então, se ele for ver, né? Quando era TV em tubo, era uma maravilha. Aí eu falei, bom, legal, vou começar a vender para Troll, né? E comecei a vender. Mas entrou o Alberto lá na Elan, e esse Alberto, o cara, ele era tipo descendente japonês, ele era brasileiro. Ele começou a visitar as empresas que desenvolvia, porque é uma triangulação que acontece. Você não vende diretamente a Philips, você não vende diretamente a Sempre Toshiba. A Sempre Toshiba desenvolve, indica para o cara que injeta plástico e pinta, fala, ó, esse aqui o Marcelo, ele é da Brasília, ele vai fornecer a tinta para você. Tem que ser homologado dentro da empresa, dentro de quem faz o serviço também, não é isso? O grande mote é você chegar lá na Sharp, o cara mandava uma planta de um gabinete, escrito lá, tinta da Elan, tinta da Brasília. Esse é o canal. Então, aí o Alberto me ensinou isso aí, ele, japonês, ele começou a ir em todo lugar, ele falou, vocês vão comigo em tal lugar. Aí vamos na Sharp, vamos na Philips, vamos não sei aonde, vamos na CCE. Pô, a CCE era uma coisa absurda, e eu comecei a entender a triangulação, né? E aí eu falei, pô, mas deve ter mais gente que utiliza isso aí, né? Ele falou, não, tem a Interplastic, tem a Goiana, tinha a Multibras. Eu comecei a ficar ligado, né? Mas tinha outros, aí começaram a entrar os outros vendedores, que o Alberto até trouxe para lá, né? Então era dividido a linha atendia um, então ficava meio assim, né? Aí ele, junto com outro japonesinho que tinha lá, comecei, eles atendiam outros clientes, eu atendia a Multibras, eu acabei pegando assim, né, um pouco por conta, né? Porque não existia o seu Jorge era muito liberal, né? Então ele comprava a Exana, que é a benzina, mas não comprava a tinta. Eu comecei a desenvolver por conta, quando ele descobriu, pô, esse cara tá vendendo direto aqui, esse é cliente da Brasília, da Elan, né? Eu falei, tá bom, então tira a Exana, eu só vendo tinta, né? Mas me deixa com o cliente aí. Então, em 85, migra para Manaus. Esse mercado vai para... Por quê, Márcio? Porque é o paraíso da renúncia fiscal. Franca, né? Aí o cara falou, se fabricar televisor lá, você... Então, tinha um monte aqui, aí o pessoal começou a migrar tudo para lá, né? E ficaram poucos, a Troll montou uma linha lá no bairro Betânia, o Pastore depois foi para lá, a Évia, que era aqui em São Paulo, que se transformou em Multibras, já estava lá quando eu comecei a ir, e a CCE estava começando, né? A CCE foi o maior cliente depois. E aí, em 85, aí o japonês falou, não, nós vamos lá para Manaus. O primeiro voo de avião, nunca tinha andado e tal, fui pra lá, conheci. Foi de boa? Eu fiquei com medo no meu primeiro. Mas pergunta curiosa só. Não, mas você tem jeito de ser novidadeiro, né? Você foi com medo, mas você tava doido pra ir, né? Tava. Com 12 anos, minha mãe mandou acho que nós pra Disney. Aí. Putz, tava louco pra ir, mas então... né? Vai, mas vai com medo. Com medo, mas vai com medo mesmo. Fiquei maluco, fui pra lá, aí comida japonesa, com convivência com o cara. E ele tinha muita facilidade, esse cara tinha muita facilidade de entrar nas empresas, né? Isso aí é uma barreira de entrada, Marcelo.
A triangulação é uma barreira de entrada que você faz para o seu concorrente muito boa, né? Então, eu comecei a pegar essas técnicas com o Alberto lá, né? Então, começamos... Em 85, 86... 85 foi o plano real, plano cruzado. E aí, por que eu estou falando que foi o plano cruzado? Porque até então, e até isso vai perdurar até 94, quando vem o plano real, indo e vindo aí na nossa conversa, dinheiro produto era dinheiro. Dinheiro não era nada, e produto era dinheiro no bolso. Quando o rapaz falou que a firma dele estava toda cheia de thinner, ele não deu a explicação correta. Eu vou te falar o porquê. Talvez ele sabia, mas não quis falar. Era moeda, o produto, né? Tinha mais valor do que a moeda, né? O cara não ficava com dinheiro. Então, o argumento de vendas, quem tinha uma commodity na mão, vai subir. Se você comprar, você vai... Porque daqui um mês, na época do Sarney, que foi o plano cruzado... Cruzado, isso. O cara... Antes de fazer o plano cruzado, já havia inflação. Então, os produtos que eram commodities, no caso do thinner, era muito... Cada dia era um preço que o estoque O cara não valorizava. ficava com dinheiro, ele ficava comprando. Então, para nós, como fornecedores, e a gente pegava... Para nós, como representante, por exemplo, no dia de hoje, seria top de linha, né? É porque cada dia você tinha uma tabela de preço. Tinha. Então, o argumento... Eu lembro da pandemia. Mas não chegou nem perto. Não chegou nem perto. Mas era muito desgastante, muito chato para as famílias, né? Que tinha de baixa... Era quem sofria, né? Porque o cara tinha a indexação do salário, mas o cara levava 1, 2, 3 meses para ser ajustado. E o supermercado, o negócio... Cara, deixa eu só cortando um pouco, senhor. Olha como a tecnologia é fenomenal, né? Na pandemia, nós sofremos com essa situação de oscilação. Mas tem tabela, computador, e-mail, WhatsApp... Sim. Imagina nessa época... Administrar isso essa tudo, oscilação de tabela. Às vezes você pegava um pedido, um exemplo de uma tinta R$5. Na hora que você passou o pedido para a fábrica, tá custando 7. E você não tá nem sabendo que ela subiu para 7. Verdade. Era a época do Telex, do fax. O Telex, isso aí eu acompanhei essas mudanças aí. Tinha um cara que tinha um escritório do lado do nosso, lá do meu pai, e o cara tinha Telex. Aí quando lançou o fax também, eu sempre gostei da tecnologia, né? Então, eu fui um dos primeiros, meu amigo era lá da Sharp, a Facite era da Sharp. Eu tenho até hoje lá o meu fax e tal. Aí computador também, comprei. Né? O escritório do senhor tem todas essas coisas? Eles você guardou? Lá, tem videocassete. É uma briga sério? Porque a nova geração quer eliminar, né? Não é eliminar. Eu acho que se tem um valor, a gente tem que colocar uma prateleira, tudo bem bonito, assim, não guardado. Que né? fenomenal. Se tem, senhor tem que estar exposto. Mas, o fax, para vocês, é uma coisa já legal, né? Não, eu acho legal a história. Pra nós era o seguinte, você colocava uma folhinha aqui, saía o ar. Rapaz, imagina isso. A gente tem máquina... Não, é fenomenal. Isso é uma tecnologia do caramba. Mas vocês gastavam uns rolos, as empresas não gastavam, não? Porque você tinha que ficar passando os pedidos por fax. Era térmico, né? O negócio. Isso aí é o que o Marcelo falou, eu ficava... A Brasília não teve fax? A Brasília teve. Pô, que é isso? Quando eu entrei na Brasília, ainda tinha fax. Que da hora, mano. Mas, e aí a gente já pode até avançar um pouco, mas a gente vai e volta. O seu Clair, ele sempre teve uma visão, assim, impressionante. Né? Esse negócio do fax, a gente passava, tinha que mandar pedido, caramba, tinha que levar lá, né? E ele falou lá pro Leandro, acho que foi o Leandro, do TI, que era na época, eu quero um site onde o vendedor possa colocar o pedido na tela. Naquela época lá, a gente tinha acabado de 2000 e pouco lá, ele queria, demorou um tempo, mas aí ele que foi o maior incentivador para ter o pedido colocado na tela, porque ele enxergava isso aí, né? Já até então a gente ficava debaixo do braço E quando que o seu Clair, o Edson, o seu Osmar, entra na vida do Celso? Eu vou só concluir, concluir e vou te falar como é que... Então, em Manaus, eu comecei a fazer as vendas lá, né? E atender no ABC aqui com o Tiner também. Muito, né? E já em Manaus também.
E aí também, em 1991, tem uma pessoa também, a gente tem que falar de todos eles, né? Em 87, quando o Alberto vai embora, ele monta um negócio, e aí, uma outra dica para quem está ouvindo, está assistindo. Foco, centralização naquilo lá. Essas duas pessoas que eu te falei que me ajudaram muito, eles, talvez não se sentindo valorizados na empresa e tal, né? Montaram uma firma de pintura e começaram a perder a centralização No foco. Eles acabaram, acabaram indo embora. O diretor me chamou lá, falou: você está metido nessas coisas? Eu falei: não estou, não. Não, os caras estão com uma firma de pintura e papapá. Aí houve o desgaste, né? Amassou o papel lá, o homem ficou mais um tempo e foi embora. Quando ele saiu, veio quem que entra na nossa vida profissional. Por que eu tenho que falar, né? Porque vai juntar com o Clair. É o seu Vitor. O seu Vitor é um português que também tem eu talvez assim, como escola profissional, deve ter sido o que mais teve influência sobre a minha vida, tanto para o bem quanto para o mal. Eu costumo dizer o seguinte: com as pessoas você aprende o legal e também com as atitudes e aprende que você não precisa aplicar, que é o ruim, né? O seu Vitor, ele tinha uma bagagem enorme. Ele é um português que trabalhou na BASF, olha só. Ele veio ao Brasil. Os pais naquela época lá mandavam os filhos para negócio de guerra, e ele, um cara extremamente culto, ele veio traduzir fórmulas na BASF para o Sr. Fritz, quem é da época. O Sr. Fritz ele era lá da BASF, depois montou a Lazuril com o seu Valdemar, né? E ele fazia a tradução das fórmulas, ele muito inteligente, né? Ele começou a conhecer tecnicamente. E ele falava muito para mim, ele falava: você não pode ser um mero vendedor, você tem que conhecer os produtos que você está vendendo. E eles vinham da Sumaré, eles tinham ido da BASF para Sumaré. Sumaré é a indústria de tintas para transformadores, eles vendiam lá. Veio ele e o Jaime, que depois ia ser o dono da VEG, né? Da Star. Que ele era meu amigo de mesa, assim, o Jaime. E o seu Vitor me ensinou muito. Como conhecer produto, abordagem, tudo, a questão de vestimenta, que é a disciplina, uma das coisas que o negócio de horário, né? Eu era nem aí, era um motoqueiro. Uma vez eu cheguei lá, nada contra os açougueiros, mas eu cheguei lá para trabalhar, ele falou: na nossa época, isso aqui, o cara saiu aqui, agora há pouco ele só faltava passar o algodão. Ele falou: mas onde você vai aí com essa roupa aí? Você tá parecendo um açougueiro, você vai vender carne. Carne, o açougueiro vende carne. Você tem que ser um cara asseado, você tem que ser um cara vendas, as pessoas acabam usando o espelho e tudo. Então foi quando eu comecei eles andavam de terno, os dois lá, né? Foi quando eu comecei a ter uma vestimenta mais de acordo lá, talvez por gostar, né? E para ele também, acho que para ele parar de falar, né? Para não perder. E aí ele me ensinou muita coisa. O seu Vitor sabe, a resiliência, tudo, né? Mas, paralelamente, ele ensinou uma coisa, na negativa, que o nosso atual líder, o seu Clair, tem em abundância. O seu Vitor, como por ele ter os produtos muito tecnológicos, caramba, ele tinha uma certa não, arrogância. Ele tem momentos que ele era arrogante, coisa que é o inverso do seu Clair, né? A humildade dele que eu achei quando eu encontrei ele. E ele acabava tendo muita dificuldade nas indústrias, né? Nós chegamos a fazer um produto lá para a Sharp, que era só nós que fornecíamos, mas o jeito prepotente e tal do cara acabou tendo uma dificuldade danada e nós não conseguimos levar muitos planos adiante por conta desse comportamento, que era uma cultura de quem vinha naquela época de quem tinha a tecnologia de firma grande. Hoje nem as firmas grandes têm mais essa postura. O cara, né, trabalha aqui, ninguém vai fazer uma tinta igual essa. Tá? Eu vejo muito pelo seu Clair, né? Simplicidade, né? Aí nós vamos falar, mas o cara, cheguei lá, encontrei o antagônico do seu Vitor, mas ele tinha, ele falava muita coisa, me ensinou na questão de conhecer produto. Aí, seu Vitor, e tinha o Francisco Maia, que era químico lá. Uhum.
E a gente tinha muita facilidade lá para... E o seu Francisco Maia, ele tinha alguns assistentes. Em 1987, 88, se eu não me engano, aparece um dos assistentes lá. Rapaz, aí eu já estava na indústria ainda. Aí tinha um senhor que meu irmão atendia, ficou para mim o cliente, chamava o seu Doves. Isso aí o Clay vai lembrar, ele figura. E esse seu Doves, ele fazia sacolas. Só que você, na época, quando você queria fazer uma sacola, o cara, pô, 10 mil, 20 mil. O seu Doves não, ele queria pegar um nicho de mercado. O cara, o Márcio quer 1.000, Marcelo quer, não, vou fazer. E ele fez um sistema lá, ele era um tcheco, o cara tinha fugido da guerra até. O cara, história bonita também. E ele tinha um negócio lá, que ficar girando, de serigrafia. Aí, e esse senhor Clair, ele era responsável pela linha serigráfica lá da Brasília, né? Senhor Clair. Seu Clair, uma figura, silk screen lá, porque é o dono da porra toda hoje. Clair, figura. Aí chega ali, o cara chamava ele, o cara ficava bronca lá, esse português, chamava ele de torresmo, ele queria matar o cara. O seu Clair trabalhando pra caramba lá, né? Eu falei, Clair, ó, tem um cara ali, você que faz silkscreen, e ele gostaria de fazer um desenvolvimento. Aí, vamos tentar, né? Aí pedi pro gerente lá, falei, o Clay pode ir comigo lá? Aí o cara eram cilindros, era tipo, você já viu como é que é a impressão de serigrafia de camiseta? Já. Então você imagina a impressão de camiseta em cilindro, o rolo passando e o cara, e as sacolas passavam para baixo assim, e só a guilhotina vindo. Rapaz, eu falei, Clay, ó, o cara quer fazer uma tinta aqui para esse negócio. Não, vamos lá. Aí ele já criou, chamava o Flexolan rotativo, que ele criou. E eu tinha uma amizade muito grande com ele, né? Ele brincava, ele sempre foi brincalhão e tudo, né? E foi onde eu comecei a trabalhar um pouco mais com ele. Porque ele já fazia silkscreen, eu não vendia muito, né? Aí, a gente muito conversando, lá na Orasa é tipo a VDO, fazia, hoje não existe mais, painéis e carros. Né? E era tudo em serigrafia. E aí eu comecei a visitar lá, vendia um ou outro lá. Falei, Clay, vamos lá na Orasa que tem uns negócios. Os caras usavam muita tinta de serigrafia. Aí vai lá o Clay, pai, acertou. E aí tinha um PU lá também, que ele tentou fazer, mas não deu certo. E foi quando eu comecei a ter um afunilamento mais com ele, né? Aí, tá, tudo bem, vai tocando, cara, eu fui minha vida. Aí chega um dia lá, fui por lá, cadê o Clay? O Clay foi embora. Caramba, ele foi embora. Onde foi o Clay? Acho que era 88 isso aí, né? Mas tudo bem, né? Aí eu cheguei para ele, seu Vitor, falei, seu Vitor, tanto cara aí para você mandar embora, mano. O cara... Você mandou bem o Clair. Ele falou, você não sabe de nada. Eu fiquei falando, porque eu falei assim, por que você não mandou fulano, né? Eu fiquei enxerido, né? Mas ele não. Meu amigo e me dava retorno ainda. Aí ele falou assim, não, o Clair, ele montou uma empresa. O Clair, ele montou uma empresa, ele veio aqui, falou comigo, foi embora. Acho que foi 88, 89 que ele foi embora, né? Então ele acabou indo e eu segui Aí, quando deu 90, mais ou menos, eu conseguia desenvolver e vender para todos os caras, 91, alguma coisa assim, porque eu tinha feito um negócio com essa turma que entrou lá, né? Os caras atendiam transformadores e mas atendia o Springer, caramba. Aí o que eu fiz? Eu fui até Paraná lá, tinha uma empresa chamada Romagnoli. Aí vou até lá vender lá, né? Aí comecei a visitar, quando o português ficou sabendo que eu fui na Romã, ele ficou doido, porque era de transformador, ele não visitava. Ele não visitava porque não dava conta também. Aí eu falei, então vamos fazer assim, ó, você continua vendendo lá, atendendo a Romagnoli, e você me dá um pouquinho das outras, a gente racha, e eu continuo só para eu fechar porque eu desenvolvia as tintas, mas não vendia, acabava não vendendo para o transformador. Bom, aí ele aceitou, né? Eu fiquei um tempo pagando uma parte da comissão para ele, depois ele continuou lá, eu
Aí eu dominei toda a eletroeletrônica. Conheci o pessoal e tudo, né? Bom, aí lançamos em 91 a linha de repintura da Elan, e eu participei. Era eu, o Jaime de um outro lado lá, mas na repintura vocês sabem, né? O passarinho não faz. Tem que ter várias pessoas vendendo para dar corpo, né? Então vendi bem, nós lançamos. Aí quando deu em 94, mais ou menos, 1994, começou a avançar, e a empresa oscilava muito financeiramente. E o cara era obstinado em vender a Elan. O seu Vitor queria vender, porque ele não encontrava reconhecimento por parte da diretoria lá, tudo. E ele estava empenhado em vender a Elan e saiu um pouco do... Bom, chega em 1995, mais ou menos, a gente já está vendendo bem laca acrílica e repintura, e Tinder, né, ainda. Mas aí já estava o plano, que é o segundo plano, que eu pulei o plano Collor, que no plano Collor eu nem tenho muito o que falar, se vocês também se estudaram, Marcelo. O plano Collor, eu não tive nenhuma influência. Todo mundo ficou com R$50, você sabe dessa história? Eu já ia falar. Que todo mundo ficou... Você ouviu falar? Você ouviu falar, agora teve gente que morreu por conta disso. Né? Não, Eu vivi essa história. Fazer o que, amigão, aí? Eu sou jovem, né? Não, eu sou história, o Celso é história. Não, mas eu sou jovem, eu não tenho culpa. Viva, né? Eu não tenho culpa. Graças a Deus eu não passei por isso. Essa história foi muito interessante, porque em 90 eu caso, né? Casei com a Rose, minha amada lá, e o César já estava na encomenda. E veio esse plano, foi o plano Collor, que o cara fez um negócio, ele com a Zélia Cardoso de Mello, ele falou assim, ó, todo mundo, a partir de amanhã, todas as reservas vai ficar com R$50, 50 cruzeiros era. Que depois virou o RV. O RV veio em 94. 94, desculpa, tá certo. E aí o que acontece? Todo mundo tinha migrado para a poupança, mas o político é complicado, ele foi lá e pegou a poupança também, então teve gente que morreu mesmo, tudo. O cara se mata, bicho, né? Então, o meu vizinho de frente da minha casa... Imagina você ter toda a tua vida ali. Então, e a lição para vocês jovens e tudo. O Álvaro, lembro o nome dele certinho, ele, um mês antes, eu encontrava ele, todo ele tá na boa lá, né? O cara, Celção, agora eu resolvi um negócio aqui, eu vendi minha casa ali e tô aplicando tudo no overnight. Overnight. Bom, tranquilão e o caramba. Quando o homem faz esse plano que rapa todo o dinheiro da turma, eu encontrei o Álvaro lá. Ele estava à beira de um ataque de nervos, porque ele não tinha mais nada, ele morava de aluguel em frente. O cara vendeu a casa, Márcio, para investir. Para morar de aluguel numa casa porque o investimento pagava o aluguel e tal. Muita gente faz isso hoje em dia, né? Na realidade, Márcio, se vivia muito de aplicação, muito. E as pessoas estavam deixando de trabalhar para viver de aplicação. Só que esse plano, Márcio, ele não foi anunciado. Foi da noite pro dia, né? Todo mundo se avisou à noite e no outro dia o que você tem na sua conta virou R$50. Vamos dar um exemplo. Tá louco. Todo mundo tem R$50. Todo mundo ficou no mesmo nível. Tá louco. É difícil. Mas não dura muito, né? Porque acontece vindo e aí vem a inflação de novo, forte e tudo. E é o seguinte, a inflação, ela mascara muito, por conta dessas questões de investimento, a eficiência dos negócios, né? Então, quando vem o Plano Real, que é em 1994, porque aí o Collor fica só até 92, lá entre o Itamar e o Fernando Henrique com o Itamar fazem um plano... Aí começa o RV, vem, e começa a estabilizar, aí mostra quem é profissional mesmo do negócio. Então, as empresas têm que ser eficientes, porque o que vale mesmo é o que o cara produz, a mercadoria. Então, começou a oscilar muito. E lá, essa empresa tinha certa dificuldade, nós passamos dificuldade, mas não foi isso que me tirou de lá. Foi que eu vendia bem tudo, e aí quebra de relacionamento humano, né? Aí eu chego um dia lá, eu tratava direto com uma pessoa, chego um dia lá, 7 horas da manhã, tava mexendo nos meus pedidos, eu falei, mas o que você tá fazendo? Não, porque eu tô vendo aqui, deixa comigo, depois você trata com o outro gerente novo lá, né? No dia seguinte me chamaram, os preços tudo lá para cima,
porque queria agregar valor para mostrar para o novo comprador. Eu não concordei, saí assim abruptamente. A Thaís tinha 1 ano. Que ano? 90 e... Isso foi em 96, porque o plano foi em 94. Foi em agosto ou julho de 96, eu peguei, aí virei as costas, fui embora, pedi a minha demissão lá, né? Fui embora e falei, agora as crianças tudo pequenininhas, nem pensei, né? Mas eu gostava muito... muito. já estava no mercado também, né? Eu tinha 36 anos na época e eu tinha um feeling muito grande para esse negócio, né? Aí eu falei, quer saber, eu vou tentar ver um negócio aí. Aí a gente iludido, né? Eu fui no cara da General, achando que... Porque o cara uma vez tinha me... Eu fui lá, o cara nem me atendeu, né? Eu falei, pô, quer saber, eu vou lá no Clair. Eu já tinha encontrado o Clair, foi engraçado, que eu encontrava o Clair, eu entrava nas firmas. Sou Clair... Lá em Guarulhos, já. Não. Na Água Chata ali. Lá onde a gente vai. 3 horas para encontrar depois. Eu encontrava Puta, ele. se o Bom Sucesso é ruim hoje, imagina em 90 e pouco. Eu ia nas firmas, né? Eu ia na Multibras, aí o cara me atendia, ele falou da porta, eu entrava lá e ele tava lá. Ele bicho era... Ele era o vendedor, ele era o químico. Fabricava. Não dava, né? Aí ficava lá, o cara deixava as canas. Eu via as latinhas dele lá, né? E o Silvio, essa tinta é do seu Clair lá, ele trabalhou com você. Já era o Dragão? Acho que era já. As latinhas tudo fazendo peso para papel do Clair lá. Né? Não, esse cara ele traz as tintas aqui, mas não, a gente não. Porque é muito intenso, né? Tinha Tintas da Cor, que era líder no mercado, a Elan e a Calamar ainda, né? Aí na CCE, que tinha lá, ele visitava muito a CCE também. O comprador já tinha falado para mim. Ele falou assim, o produto do pessoal lá da fábrica falou que é produto do Clair aí. E eu fiquei com aquilo lá, né? Aí eu falei, caramba, eu tenho a clientela. E o cachorrão, eu sei como é que o cara é, porque eu tinha lá o Flexolan na cabeça. Eu falei, Clair, ele bicho é dedicado, né? Eu falei, vou. Aí liguei para ele, né? Você não lembra como é que foi? Se foi o Carlinhos, que já trabalhava lá. O Carlinhos era um cara da qualidade. Aí eu falei, posso ver, né? E aí daquele jeito dele lá. Não, tal dia você vem aqui e tal. Aí eu fiz o projetinho, né? E aí mais uma coisa que a gente deixa de dica, assim, né? É você se organizar, apresentar, né? Você verbalmente, você não tem um impacto tão legal quanto você escrever. Aí eu fiquei 3 dias escrevendo lá, né? Nem sei se ele... Mas eu apresentei o projeto para ele, assim, né? Cheguei lá e já sabia de tudo. Aí enxergava, porque ele não conseguia. Ele tinha um produto, mas ele não conseguia, ele sabia, porque ele era muito observador lá na Elan. Ele era auxiliar do Chiquinho, que era o formulador da laca acrílica. E ele sempre teve, quando vocês tiverem ele aqui, ele vai falar. Sempre teve a Elan como referência, porque ele era novinho também, então o cara marcou muito. Ele via aquele movimento todo lá. Tanto é que hoje nós temos um portfólio bem parecido com o que era da Elan. Hoje é muito mais amplo, né? Porque ele amadureceu e colocou outras coisas. Mas aí ele sabia que a laca acrílica era um bom negócio, ele... Tá bom. Eu cheguei lá, quando eu apresentei para ele já tinha na cabeça, ele falou, não, tudo bem, seu senhor. Acho que eu imagino que ele... A gente vai ver aqui e tal, mas nós vamos viajar, eu te dou uma resposta lá depois, né? Aí foi, caramba... O senhor deve ter pensado assim, mas não é possível. Não. Eu sou Clair aqui na Água Chata. Aí ele falou, a gente vai viajar aqui, era em setembro, acho que era o negócio era dia 7 de setembro. Aí eu fui pra casa, falei pra outra, falei, putz, a esperança é o Clair lá, né? Os pequenininhos, meu. Thaís, novinha, 96. 4 anos. Você tinha 4 anos já. Não, o César tinha 5. Um de 5. Ia lá, as contas vindo, né? Aí tá. Aí falei, então posso te ligar quando? Tal dia a gente... Tá bom, marcou. Aí voltei lá, né? Voltei depois do feriado de 7 de setembro. Aí cheguei lá, tava o seu Clair, o Edson. Não, ele falou também que tinha que falar com a diretoria, com o gerente de vendas, né? Ele falou, eu falei, caramba, tem até o gerente já lá, né? Eu falei, tá bom, né? Aí cheguei lá, tava o Edmur,
que era o gerente, né? Mas na realidade o Edmur ele era mais o que o Clair exercia, né? Então, mas ele tinha o cargo de gerente. Tinha o Edmur, a Nádia. A Nádia. A Nádia ela tinha, depois eu fiquei sabendo que ela tinha entrado uns meses antes. O Edmur, a Nádia, o seu Edson, o Osmar, o irmão mais velho, 2 Picurutia, que era o David e o Luquinha, Lucas. Aí tinha o Marcelinho, tinha o que fazia as entregas. Bom, quando eu cheguei lá, a empresa devia ter 20 pessoas, né? Aí fizemos uma reunião lá. E hoje? Hoje deve estar com uns 220, mais ou menos, ou mais, né? O senhor está lá há quantos anos? Então, 96, né? Dá 28 anos. O senhor é o primeiro representante da TIM no Brasil. Então, eu sou o número 4, por quê, né? Nós somos O primeiro é o Clair, o Qued. Exatamente, essa é a ordem, né? Ele é o primeiro e sempre será o primeiro, porque ele a numeração dele, ele sempre teve essas coisas na cabeça, ele numerou, né? Ele é o número 1, a Brazilian é o número 2, porque como começou a vender, a Nádia e o Edmur começaram a captar, então eles tinham que marcar lá, né? E o Edmur era o número 3, aí eu cheguei lá, o número 4. O senhor veio antes do seu Edson? Oi? Antes do seu Edson. O senhor tá lá antes do seu Edson, então? Eu? Não. Não, tô brincando pela numeração, né? 1, 2, 3. Mas se o seu Edson para vendedor, do jeito que ele era, eu já tinha perdido. Cada um na sua... No seu quadrado. No seu quadrado. Seu Edson, resineiro, nossa senhora. Então, aí cheguei lá, né? Não, tudo bem, vamos fazer o projeto e tal. Então, ó, você imagina um time desse... Quando eu cheguei em casa, né? Inclusive, quando eu fui lá de terno e tal, né? Porque eu andava, igual o seu Vitor tinha pedido lá. Aí cheguei lá e era tudo mato. Só tinha a Brasília lá. Não sei se o Clay lembra. Quando eu cheguei lá, tava um incêndio, os caras estavam queimando lá, tudo os matos lá em volta. Tudo... Cheguei em casa, no cheiro, puta, a firma lá, muito da hora. O que eu enxerguei, né? Tem gente que enxerga copo vazio, copo cheio, né? Meio vazio ou meio cheio. Eles me apresentaram a fábrica. Meu, 70% de ociosidade. Eu falei para Rosa, um manancial que tem lá. 70% de ociosidade de produção. Então, eles usavam 30% da capacidade produtiva da empresa. Porque o que tinha acontecido? 1 ano antes de eu chegar lá, tinha ocorrido um sinistro, né? E o seu Clair, eles perderam muita coisa. E aí passa pela ajuda de clientes lá, que eles tiveram lá, e o seguro que pagou. Esses caras montaram uma fábrica, mas só era um cantinho, né? Você subindo, você se localizar. Você subindo, tem o portãozão amarelo ali, do lado esquerdo não tinha nada, não era da Brasília, tinha a rua, chegava até o final. Todo esse aqui do lado onde a expedição não existia, tinha um canto lá. Mas ele era tudo novinho. Eu cheguei lá, a fábrica zerada, só coisa esperando novinha. os pedidos. E o seu Clair, você vê como esse cara, ele com o Edson, ele tinha desenvolvido um produto para Plascar. Então, os clientes que ele tinha era Plascar, a VDO e mais uma outra, Certina, se não me engano. Mas só que a Plascar, o Clair, ele, sempre com essas cabeças, coisa dele, ele desenvolveu um produto que a Plascar, ela fazia painéis automotivos em PU. E aí depois ele era revestido com uma capa, um expandido de, não sei qual que é o plástico que era. Então, os caras, eles pintavam os rolos, e esse painel, para ficar todo ajustadinho, ele tinha que subir a uma tal temperatura e retornar para ele ficar enrugado. E a tinta, que era pintada o rolo, ela tinha que resistir. E multinacionais tinham tentado, e o Clair foi lá. Olha como é que... Estou contando coisas que ele tinha que estar contando aqui, mas vou contar, Clair. Não, é uma prévia. É uma prévia, ele vai contar para você. Ele tinha deixado a amostra lá pro cara, mas só que o cara não dava bola, ele já sabia da necessidade e estava lá. E as multinacionais tentando, né? No caso era a Dupont lá, que tinha outros caras lá que tentavam fazer. E vamos tentar testar isso, já que nada dá certo, né? Foi quando
E aí o cara mandava todo santo dia caminhões lá para retirar a mercadoria. Então o Clay já estava financeiramente estável para poder alavancar as vendas que eu teria para fazer. Quando eu chego lá, eles falam, ó, eu tenho essa condição, aí eu falei, ó, tenho esse trabalho, eu tenho produto. Só indústria, seu Celso. Só fui para a indústria para laca acrílica. E eu já sabendo que ele tinha, né? E o senhor atendendo Manaus também, já pela Brasília, né? Então, mas eu fui para Brasília para atender Manaus, mas ainda o Edson era o resineiro, o Clair o formulador. Olha a equipe que eu tinha disponível, hein? Clair, formulador, o Edson resineiro, né? Porra, que privilégio, hein? Imagina Aí vocês depois, sentado conversando. no final do ano, vem a dona Margarete para fazer com a ascendência alemã dela. Margarete, restabelecimento aí. Com ascendência alemã, organizadíssima, nós colocamos as 9.000, porque as indústrias precisavam. Então, aí chega em Manaus, eu levo lá, ninguém conhece Manaus, a Brasília, né? Aí começamos a trabalhar e, mais uma vez, o relacionamento. Né? Eu conhecia os caras da Sharp, eu conhecia os caras da Philips, o caramba. O senhor já atendia, né? E os caras brigando, o Calamar e da Cor brigando lá, caramba, e eu arrumei uma brecha. Aí o cara, ó, saí da Elan, agora tô na Brasília, que é isso? Não, Brasília. Ah, o Celso está vendendo, então vamos tentar fazer um teste. Mas era uma indústria muito carente, né, na realidade. Muitas pessoas iam para Manaus, Márcio, então você for assistente técnico, você vai saber o que eu estou falando. Porque eu tenho certeza que você chegou aqui. Os caras iam para Manaus fazer assistência técnica, tá dando problema a tinta, e lá na Elan era um dos cacuetes que ele tinha. Aí mandava um técnico para lá, chegava o técnico aqui e falava, não, cheguei lá, tem uns cabeça de bagre, o cara não sabe usar. O cara não tinha problema nenhum na tinta, eu mostrei para ele qual era o problema que tinha, e a nossa tinta estava perfeita. Pegava, virava as costas, chegava aqui, e o diretor comprava essas ideias, e eles não faziam continuidade, né? Que o pós-venda, né? O trabalho ligado, né? Outra barreira de entrada gigante. E o Clarice sempre enxergou isso aí. Aí tinha uma rotatividade muito grande. Então, não acredito que tenha sido tão difícil, não só pelo fato de eu conhecer a turma, mas pela rotatividade, porque o cara, o que acontecia? O que está acontecendo? Por que parou a linha? Essa tinta não presta, então troca a tinta, né? Era assim que funcionava lá em Manaus, o cara que era responsável pela pintura. Aí sempre tinha alguém querendo vender, aí aquela mesma tinta que... Existia muita corrupção? Olha, no nosso ramo não... Não, tô dizendo com essa situação do pintor aí, né? Ah, deu problema, troca. Tinha muita situação do concorrente lá oferecendo. Não. Que eu saiba, assim, não, porque tinha a necessidade da produção. Mesmo que o cara desse o dinheiro e não produzia, o cara podia até pegar porque, o brasileiro ele arruma um jeito infelizmente, pra tudo, né? É foda, né, meu? Então tinha rotatividade. Os caras tinham dificuldade com a tintas da Cor, com a própria Elan. E a Elan não mandava a gente para fazer assistência técnica. Poxa, o cara viu um diretor aqui, o seu Ulisses, ele passou 3 horas no restaurante. Era fogo de chão, tipo o fogo de chão de hoje, eu comendo pra caramba. E o seu Vitor ele fala, vai lá, manda alguém lá para fazer assistência técnica. Vou pensar. O diretor vou pensar. E o cara, o cliente pedindo. Ele falou, manda alguém lá, a gente vai garantir o fornecimento. Porque ele tinha aquela informação do cara, que são os cabeças de bagre, bastava o treinamento. Então, aí a da Cor tinha problema, a Calamar tinha problema, a Elan tinha problema, e esses indivíduos, esses 2 senhores, tinham a solução, que era o Clair, era a resina muito boa e a solvência. Aí eu falei, Clair, tem que ser assim, mas a gente tem que ter o pós-venda, né? Não, tudo bem, vai lá. E aí depois, inicialmente, fiquei sabendo que o pós-venda era eu. Eu tinha que ir lá, vender e ficar lá. E eu ficava lá, entendeu? E meus filhos praticamente crescendo. E a gente vendia. Eu ficava 15, 20 dias em Manaus, porque eu ficava acompanhando. Né? O senhor viajou muito de avião, então? Hoje viajo muito, porque... que é passado... Não, mas assim, desde essa época. Né? O senhor atende Manaus ainda, né? Vocês atendem, né? Sim. O senhor ainda faz essa... Forneço para indústria de 2 rodas. E tem passagem, tem passagem, se for viajou muito de avião, tem 3, né? 3. Uma que foi em 2005, se eu não me engano, o voo 1907. Eu estava voltando... Posso te pedir uma coisa? Essa daí é
top do top do top. O quê? Essa história que o Celso vai contar. Eu Que conheço história? essa história aí. O De que Zé me boca? contou. Rapaz, Pera aí. Você ficou curioso? Lógico. No próximo episódio vocês vão ver essa história. Quero agradecer de coração esse episódio. Ah, mas e aí? Essa história ela vai estar no próximo. É só assistir o próximo, não perca. Não perca. Agradecer o chefão, agradecer o Celso, Mas a Como eu já papo falei. tá- agradecer a Thaís pela presença. É sério que vocês vão me É deixar sério, assim? é sério. Na próxima você vai escutar essa história. Ela é É. fenomenal. Ela é fora da curva. Não, tem muito assunto, gente. Não, É- ó, a técnica já me chamou 3 vezes. Não, eu sei, mas é que assim, eu tenho muita pergunta pro eu Celso. chamei. Então, peraí. No próximo episódio. Vamos dar um tchauzinho ali e eu explico. Tchau, pessoal. Tchau, Pouco- pessoal. Até o próximo. Até o E olha a próximo. história, hein?